Ser um pensador independente em um mundo que odeia quem pensa diferente é algo que dá muito trabalho. A ditadura da opinião, liderada pelo senso comum, está cada vez mais ferrenha, sempre impondo suas regras e limites por todo lado. E tendo em vista toda essa imposição, será que vale a pena ser você mesmo, pensar de maneira independente e crítica e correr o risco de ser alguém que é visto com maus olhos pela maioria? É sobre esse assunto que aqui vamos conversar. Então, vem comigo. A você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Vida Cotidiana. Se ainda não está inscrito e gosta de assuntos relacionados à filosofia, comportamento e literatura, clique no botão inscrever para que você possa estar atento a todos os vídeos que aqui posto e também ative as notificações. Ao longo do tempo, sempre havia uma determinada cultura e uma moral vigente, que a todo momento sempre pregava um certo tipo de comportamento e, como consequência disso, um conjunto de ideias que, por vezes, deveria ser adotado pela maioria como sendo algo correto, e qualquer coisa que fugisse disso era considerado algo absurdo. Exemplos disso, ao longo da história, não faltam: ditaduras, guerras, imposições religiosas, dentre tantas outras coisas mais. E por mais que a humanidade evoluísse no quesito do pensamento, da ciência e, sobretudo, da filosofia, ainda há muitos dogmas, paradigmas que estão enraizados, que quando você pensa diferente, olhares tortos já são direcionados a você com o intuito de fazer com que você se sinta mal referente ao fato de ter uma opinião que é distinta da maioria. Mas até que ponto isto é tolerável? E de que maneira devemos nos portar como a maioria quer que a gente assim se porte? Este é um debate longo e profundo, porque acaba entrando em várias searas que não é o objeto-alvo aqui desse vídeo. Portanto, vamos nos ater aqui somente ao fato do que é ser um pensador independente, que é aquela pessoa que vai além das bolhas sociais e que, consequentemente, tem a ousadia de ser ele mesmo, de pensar de maneira própria e independente. Então vamos lá. Hoje, o pensador independente é aquele que não se alia a ideologias, nem mesmo às bolhas sociais ou quaisquer grupos militantes, para que possa, desta maneira, defender uma ideia em específico. É o tipo de pessoa que, por mais que tenha bem definidos seus princípios, valores e virtudes, não se submete ao crivo de um determinado grupo. E o pensador independente, ele não faz questão nenhuma de querer mostrar o tempo todo que é detentor de algumas virtudes consideradas boas pela maioria das pessoas ou de algum grupo que talvez ele tenha uma certa afinidade. O pensador independente, quando está diante de uma informação, ele não acredita nela simplesmente porque alguém está a dizendo, porque a maioria das pessoas mal intencionadas utilizam uma determinada roupagem com o objetivo de persuadir alguém a acreditar em algo que elas querem que esta pessoa ou este grupo acredite. E o pensador independente, sabendo dessa artimanha, procura sempre enxergar a fonte das informações. Simplesmente não acredita em tudo que lhe é imposto. É uma característica de você pensar de maneira própria, ir a fundo e buscar a fonte primária das coisas, pois é somente lá que de fato surge uma possível verdade. E falando de verdade, o pensador independente não acredita em verdades absolutas. Ele entende que toda e qualquer informação tida como verdade, ela está condicionada a novas evidências que eventualmente possam contradizê-la. E que por isso você acreditar que aquilo que está posto diante de ti é de fato algo que é inquestionável, isto está fora de cogitação para o pensador independente. Ele acredita que a verdade é provisória e que, portanto, quaisquer outros argumentos que sejam mais bem fundamentados e que sejam respaldados pela lógica, pela criticidade e, sobretudo, pelo bom senso, é que determinarão o quão verdadeiro é aquilo que está sendo posto. E ao contrário do que muitos poderiam assim pensar, o pensador independente não é aquela pessoa do contra. É simplesmente alguém cético que entende o quão malicioso é o ser humano quando ele quer impor as suas vontades.
É da natureza humana essa questão autoritária. Portanto, o ser humano precisa o tempo todo estar mostrando que está correto, que tem a razão do seu lado. Nem que para isso possa usar de métodos antiéticos para que possa sobrepor a sua opinião sobre os demais. E entendendo esta natureza humana, o pensador independente age de maneira bem cautelosa e fica alheio a toda situação que de repente possa aparentar uma espécie de autoritarismo ou uma opinião impositiva. E por isso ele observa cada informação que está diante dele de uma maneira bem cética. Ele utiliza sim o ceticismo proporcionado pela razão, mas ele também tem olhos para o empirismo. Seria uma espécie de Kant, ao ponto de conciliar a razão com a experiência. E por isso, tendo em vista que os dois meios são caminhos para se obter um determinado entendimento, ele sempre busca mesclar uma coisa com a outra. É claro que a razão tem o seu lugar de maior preponderância, e com isso, tendo como auxílio o empirismo, este pensador independente consegue ser alguém mais crítico e mais voltado para as questões relacionadas à ética e, sobretudo, ao bom senso. Agora, tendo em vista essa situação que é cheia de pormenores, as pessoas podem até se perguntar por que ser um pensador independente, já que é algo que dá tanto trabalho? A resposta para isso não é tão óbvia assim. Porque para responder isso é necessário entender o que é não ser um pensador independente, que nada mais é do que aquela pessoa que acredita em tudo que lhe é imposto ou simplesmente uma pessoa que não tem princípios e valores bem definidos que fazem com que ela siga conforme a manada está ditando. E sabemos que, ao longo da história, você observa que as pessoas que foram de acordo com a manada, na maioria das vezes, sempre estiveram erradas. Podemos pegar como exemplo casos de guerras, onde a maioria comprava os interesses do Estado para que o Estado assim pudesse ter esse alicerce e, consequentemente, fazer as mais diversas atrocidades. Como, por exemplo, na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, as pessoas aderiram àquelas ideias absurdas porque era mais fácil você estar do lado de alguém que detinha um certo controle da narrativa e, por isso, as pessoas preferiam não se aliar ao que era diferente, embora houveram muitos pensadores independentes lá, mas a maioria queria pensar do modo mais fácil, que era a opinião comum ali naquele momento do que o regime ali ditatorial impunha às pessoas e colocavam como consequência um outro grupo como inimigo. E este é só um dos exemplos. Hoje em dia, a gente pode observar vários grupos de militância que querem impor uma espécie de totalitarismo, um puritanismo que realmente não se consolida na prática. E essas pessoas querem o tempo todo crucificar quem pensa diferente. E falando em crucificar, temos também outros exemplos históricos, como, por exemplo, o caso de Jesus, mesmo quem não é cristão, entende que havia uma perseguição ali pelo fato de o pensamento dele ser feito de maneira independente, não aliado às questões estatais que ali eram impostas naquela época. Na filosofia, exemplos são os que não faltam, como por exemplo de Sócrates sendo condenado à morte por ser um pensador independente, e os seus seguidores, como consequência disso, também sofreram perseguições e também tentativas de assassinato, justamente por serem pessoas que não se aliavam ao pensamento do senso comum. Fora os mais variados cientistas que ao longo da história foram condenados à morte por terem ideias que não eram convenientes ao grupo majoritário ali presente. Por isso que ser um pensador independente é um ato de resistência em relação a toda e qualquer ignorância que se proste diante de uma pessoa. Portanto, mesmo que haja um preço muito caro por pensar de maneira independente, é importante que você seja uma pessoa que não está de acordo com aquilo que simplesmente é vomitado em cima de você. Que fazer uso da razão a ponto de saber distinguir o joio do trigo, a água do óleo, é necessário e também uma questão de sobrevivência mental. Porque se você é uma pessoa que diz sim senhor, sim senhora, para tudo aquilo que lhe é posto como verdade absoluta, você está abrindo mão de algo que foi dado a você como um presente, que é a sua cognição. E por isso, você está jogando fora milhares de anos da nossa capacidade cerebral, que com muito custo as espécies anteriores que foram responsáveis por sermos o que somos, tiveram tanto trabalho para conquistar e modelar, que é essa máquina brilhante que temos alojada na nossa cabeça, que é o cérebro.
Uma coisa que o pensador independente tem que ter em mente é que ele não pode ter medo de desagradar. Ele tem que ser uma pessoa que entende que está sujeita ao crivo da maioria, que por vezes está acomodada na facilidade de pensar através do que a manada quer que ela pense. E, portanto, quando você pensa de maneira independente falando, é claro que cedo ou tarde você vai desagradar algumas pessoas. E muitas das vezes não são poucas. Por isso, se você tem medo de desagradar pessoas, isso é algo que você tem que trabalhar para que assim você possa pensar de maneira autônoma. Outro ponto que é importante para este pensador é que ele tem que desconfiar daquelas pessoas que se dizem puritanas, defensoras dos pobres e oprimidos, porque geralmente este tipo de pessoa é o pior tipo que existe, que são gente que simplesmente gostam de varrer a poeira debaixo do tapete, colocar uma máscara social justamente para encobrir as suas piores formas autoritárias de ser. Por isso, esse tipo de gente costuma ditar diversas regras, sejam elas moralmente ou até mesmo padrões de convivência. São pessoas que detestam quem pensam diferente. E se porventura você pensar de maneira diferente dela, ela vai querer te crucificar a todo momento. E você só será conveniente para esse tipo de gente a partir do momento que você pensa igual a estes puritanos. Pois, se por algum acaso você tiver um pensamento crítico que seja sobre algo que ela defende, ela simplesmente vai dar um jeito de te escorraçar, de te cancelar ou demais outros termos e situações que são comuns hoje nessa era da internet ou essa era da informação do qual vivemos. Outro ponto é o seguinte: defenda as suas ideias do modo certo. O que é comum do pensador independente errar por vezes é defender ideias de um jeito errado. A forma que você passa alguma informação ou que você debate sobre algum assunto, muitas vezes vai determinar aquilo que você é de fato. Por mais que a sua ideia seja algo nobre de ser defendido, defendê-la de um modo errado pode te causar sérios transtornos. Além do mais, pode te fazer ser uma pessoa idiota. Acredito que se você quer ser de fato um pensador independente, você não quer ser como a maioria, idiota tal como ela é. Portanto, saiba muito bem usar a forma para que você possa colocar seus argumentos em prática. Porque é muito comum pessoas defendendo boas ideias, querendo ofender outras, pois por mais que muitas pessoas estejam atoladas na maioria, não significa necessariamente que elas sejam de todas uma espécie de porta que não está de repente aberta a ouvir algo de diferente. Às vezes essas pessoas só estão sendo manipuladas e que, portanto, se você age de uma maneira respeitosa, coloca seu ponto de vista sob um olhar cético e ao mesmo tempo educado, tendo como bases o respeito, a ética e o bom senso, logo, se a pessoa ela de fato tiver algumas virtudes que a façam compreender a sua ideia, ela de repente pode passar a futuramente ser também uma pensadora independente. É claro que ela ser alguém que pensa de maneira independente não significa que ela vai concordar com tudo que você diz. Ela simplesmente vai entender que é necessário ter a humildade necessária para distinguir as coisas e também de pensar sem querer impor aos outros aquilo que ela mesma acredita. Outro ponto que é importante que o pensador independente observe é que ele sempre deve estar preparado para receber críticas. E não serão poucas. Você dizendo algo ou ficando calado, você estar do lado A ou estar do lado B, você ter virtudes ou ser detentor de vícios, fará com que você seja criticado e assim sucessivamente. Por isso que, independente de qual seja o caminho a seguir, as críticas são iminentes. A questão é que o pensador independente ele está mais suscetível justamente porque ele ousa ser aquele ponto fora da curva. Por isso, se você é uma pessoa que está mal resolvida consigo mesma, a ponto de entender tudo que o outro fala como uma ofensa, ser um pensador independente talvez não seja o melhor a se fazer no momento. Talvez seja importante você dar um passo para trás para resolver alguns pontos particulares consigo mesmo, para que depois você ouse defender ideias de maneira independente. Por isso que é importante ter esse discernimento. E ser alguém que é uma espécie de casca dura em relação a críticas é fundamental para essa pessoa que é alguém livre em relação ao pensamento. Portanto, se você quer ser um pensador autônomo e acha que vai receber elogios por isso,
você está totalmente enganado. Outro ponto fundamental, que é uma característica nata do pensador independente, é estar sempre aberto a novas ideias. Como já disse logo no começo, o pensador independente não tem certezas absolutas. Ele acredita sim em coisas que são respaldadas pela lógica, pelo bom senso, que passaram pelo crivo da razão e também pelas análises empíricas, mas ele nunca descarta uma nova ideia. Toda vez que alguém tem algo a colocar diante dele, ele sempre está disposto a ouvir, a entender o outro lado, o que fez essa pessoa enxergar um determinado assunto daquela maneira e submeter aquilo às suas próprias ferramentas que ele desenvolveu. Por isso que o pensador independente jamais irá fechar as portas a quem tem um pensamento tão diferente quanto dele. Por isso que se alguém se diz um pensador independente, mas não ouve o que o outro tem a dizer, essa pessoa está usando uma máscara social, está agindo de maneira um tanto quanto hipócrita. Logo, essa pessoa é tudo, menos alguém que pensa de maneira independente. Agora, a partir do momento em que a pessoa estuda muito, ela é bem crítica com relação a que é posto, algo que é sedutor para esse pensador independente é a soberba, que é você achar que sabe mais do que o outro. Ter humildade referente às coisas que estão ao seu redor é algo essencial. É comum que as pessoas, a partir do momento em que estudam muito, procuram se desenvolver na arte do pensamento, ela pode, por vezes, ser seduzida por um sentimento de se achar superior ao outro. E quando você assim acha, realmente, a tendência é que, com o passar do tempo, você deixe de pensar por conta própria e acabe sendo seduzido pelo próprio ego a ceder aos seus próprios caprichos. E, consequentemente, você pode fazer qualquer coisa em um determinado momento, menos ser alguém crítico, menos um pensador que, de fato, tem a análise crítica do seu lado. Portanto, tenha muito cuidado com a soberba. Estamos chegando aqui na reta final do vídeo e gostaria de dizer algo que talvez seja o mais importante de todas as características de um pensador independente, que é: defenda o direito das pessoas de serem idiotas. Como eu disse, a liberdade de expressão é algo que o pensador independente defende como princípio fundamental. E, logo, como defensor dessa tal liberdade, se ele não defende o direito dos outros serem idiotas, ele está sendo hipócrita e, logo, está sendo tudo menos alguém que pensa por conta própria. Por isso, as pessoas têm sim o direito de errarem no quesito da fala, de defenderem ideias erradas, de serem pessoas errantes, que é algo que faz parte da sua humanidade. O ser humano, ele pode ser qualquer coisa, menos perfeito. Por isso, todo aquele que pensa de maneira independente um dia já foi um perfeito idiota. Por isso, se ele quer cercear o direito do outro de assim ser, ele está querendo matar alguém que pode futuramente ser um pensador independente. Por isso que quando alguém está sendo idiota e este quer o tempo todo fazer com que essa pessoa mude, ela não vai mudar, ela vai continuar sendo idiota e pode ser que esta pessoa se afunde num lamaçal de ignorância. Se alguém não quer acreditar nas ideias que um pensador independente está defendendo, sendo respaldadas por todo aquele aparato que aqui já disse, que é lógica, bom senso, razão, é um direito dela não acreditar nas ideias que são colocadas. Da mesma forma que o pensador independente também tem o direito de não acreditar naquilo que é posto. Por isso, o que o pensador independente faz em relação a pessoas idiotas é plantar a semente da dúvida na cabeça daquela pessoa. E que por mais que demore tempo para que a pessoa enxergue o outro lado da moeda, um dia ela poderá ver aquilo com outros olhos e amadurecer aquelas ideias que até então ela acreditava e, consequentemente, talvez virar uma pessoa que pense de maneira própria. E se você, pensador independente, utiliza de uma forma errada para defender a sua ideia, como eu disse anteriormente, você irá alimentar mais mágoa e ressentimento nesta pessoa que pensa conforme a manada e dificilmente ela poderá mudar lá na frente. Por isso, ser uma pessoa que é educada nunca sai de moda. Portanto, você ter paciência com aqueles que estão atolados na ignorância é algo fundamental para que você possa, por fim, plantar essa semente e talvez futuramente colher algum fruto. Pode ser que não colha, e se não colher está tudo bem. Afinal, ninguém é obrigado a concordar com todo mundo e o direito de ser idiota
é algo que a liberdade de expressão defende de maneira incondicional. Então é isso, quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre esta jornada do pensador independente? Você tem alguma opinião diferente sobre esse assunto? Ou concorda parcialmente? Ou tem algo a acrescentar aqui nesse vídeo? Deixe aqui a sua opinião nos comentários, pois é importante não só para mim, como também para os demais espectadores do canal Vida Cotidiana. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim. Te vejo lá no próximo vídeo e até breve.